Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Espírito Santo possa abençoar grandemente a vida dos irmãos que aqui estão, a vida também dos nossos irmãos que não puderam ouvir, né, irmãos? Que o Espírito Santo possa tomar posse da vida deles a cada dia, gerando a perseverança, multiplicando, né, irmãos? A perseverança na vida de cada um, para que possa estarmos unidos no corpo, alma, espírito, pensamento e coração, na mesma palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Uma palavra muito conhecida, irmãos, que todas as vezes que, quando eu converso com uma pessoa, né, nada por acaso, porque sempre nós temos que conversar com as pessoas, né, não de nós mesmos, né, temos que sempre estarmos atentos para quando tivermos um gancho e podermos falarmos de Jesus, né, irmãos, para as pessoas, para que elas possam acordar, né, irmão, do sono, para que elas possam, irmãos, ter entendimento, assim como Jesus, ele passou o entendimento dele para nós, né. Esse é o intuito e essa é a vontade do Pai, né, que nós venhamos fazer a sua palavra conhecida, né. Então, o Pai, Jesus, ele devia alguma coisa para nós? Não, né, irmãos? E nós, como a palavra diz, nós éramos merecedores de alguma coisa? Não. A humanidade, ela era merecedora de alguma coisa? Não. A humanidade merecia o que, irmãos? As trevas, o inferno. Mas mesmo assim, Deus nos amou. Mesmo assim, Deus enviou o seu Filho, como nós já sabemos, o seu Filho único, unigênito, para que aquele que cresce nele, né, irmãos, não viesse perecer. E Jesus, com todo o amor que ele nos amou, ele nos disse que não era para nós nos conformarmos com este mundo, né? Porque muitas coisas mudariam, assim como hoje, né, irmãos, muitas coisas já se mudaram. Mas ele nos disse, nos alertou que não era para nós nos conformarmos com esse mundo, né? Então aqui no versículo 8, fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei, né? Cumpriu a lei. E eu conversando, irmãos, com algumas pessoas, não sei quantos irmãos já viram, né, muitos vídeos de animaizinhos, né, assim, fazendo coisas boas para os seus donos, pegando coisa aqui, coisa acolá, né? E as pessoas enchem, né, de mensagem. Nossa, isso é que é amor verdadeiro. Já viram isso? Isso é que é amor verdadeiro, né? O homem se faz alguma coisa, é excomungado na internet, né? É excomungado. Isso é um aquilo outro, que não sei o quê. E o pessoal malha, né, o homem, a pessoa, né, e Deus, ele ensina que nós devemos amar, né, amar os nossos inimigos, e não é o que nós vemos no YouTube, né, você não vê as pessoas amando umas às outras, né, ainda mais quando a pessoa comete alguma coisa de errado, não é verdade?
E nós, quando Jesus ele veio, nós éramos certinhos? Os homens eram certinhos? Os homens eram todos errados. Todos errados. E nem por isso Deus, ele falou com o seu filho, ó, não, olha só, tá vendo? Isso aí é um aquilo outro. Isso aí não presta. Isso aí é digno de morte. Jesus nunca falou isso. Nunca. Ele apenas veio e amou. Ele apenas veio, irmãos, e nos deu, como diz a palavra, entendimento. E o entendimento, irmão, que Jesus ele nos deu, não é somente o entendimento de sabermos que o Pai não estava lá atrás. Não é somente o entendimento de sabermos que o Pai nunca matou. Que o Pai, não deu a lei. Não é somente esse entendimento. Ele veio nos trazer entendimento de reconhecermos que nós não prestávamos. Ele veio nos trazer entendimento, irmão, que sem Ele, sem Deus, quando a pessoa fala assim, esse homem não tem amor. Quer dizer, então, se ele não tem amor, ele não tem Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor, Então, a gente vê as pessoas falando poucas e boas para algumas pessoas que cometem coisas erradas, E, ao contrário do mundo, irmãos, do mundo, nós temos que fazer totalmente ao contrário do que o mundo ensina. O que o mundo, como discorre o mundo, porque Jesus, ele nos disse, não vos conformeis com esse mundo. Não é para nós nos conformarmos, ou seja, isso aí, dia de hoje é assim mesmo, Aí você fica, a tendência é piorar, a tendência é isso, a tendência é aquilo, a tendência é aquilo outro. Aí você pode ver que a pessoa diz que tem a Deus, mas ela não consegue amar o seu próximo. É mais fácil amar um cachorrinho, é mais fácil amar um gatinho, Amar animais. Olha, que coisa mais fofa, Que coisa mais fofa. Isso é que é amor verdadeiro. E foi o que eu ouvi hoje, e eu falei, olha, o único amor verdadeiro que eu conheço é o de Cristo. Esse foi amor verdadeiro. Porque mesmo sendo dignos de morte, Jesus, ele nos amou. E se entregou a si mesmo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação, a oportunidade de reconhecermos que sem Ele não tem jeito. Sem Jesus, não dá. Como diz o louvor, Faz muito tempo que nós não louvamos esse louvor, irmão? Sem Jesus não dá. Então, quando a pessoa ela diz que a pessoa não sabe amar, ela não tem amor, é porque ela não tem Deus. E a pessoa que ela não sabe amar, porque a pessoa, ela ataca, E com palavras, irmãos? As pessoas, elas são acostumadas hoje no YouTube a atacar umas às outras com palavras, Então, nas suas palavras, nas palavras delas, você vê que ela também não tem amor, As pessoas não têm amor, se elas não têm amor, elas têm ausência de Deus. As pessoas, os homens hoje, eles têm ausência de Deus, porque elas não sabem, abençoar, elas não sabem, como Jesus ele disse, dar lugar à ira. Dar lugar à ira é deixar ela passar. É mais fácil sentar o porrete. É mais fácil, sentar o chicote, irmãos? É mais fácil. Mas está cheio de animaizinhos sendo amados. Mas Jesus, o mandamento de Jesus não foi amar os animais. É coisinha fofa, é coisinha linda, É bonito de se ver? É bonito, Segundo a carne, é bonito. Segundo os sentimentos carnais, é bonito de ver. Mas eu não posso me esquecer que toda honra e toda glória tem que ser dada a Cristo.
E o único amor verdadeiro, né, que até hoje prevalece, é o de Jesus. E vai prevalecer até o fim. É o de Jesus. Eu não posso comparar o amor de animal com o amor de Cristo. Com o amor de Jesus. Não posso. Porque não foi o animal que morreu por mim. Não foi o animal que morreu pelos homens. Não foi nenhum animal, né, que morreu pela humanidade. Foi Jesus. Porque o animal, ele tem um instinto, né? O animal, ele tem um instinto, irmão. Tem um instinto. Se ele tiver que te pegar, ele te pega. Se ele tiver que brincar com você ali, ele brinca. Mas se ele tiver brabo, né, ele tem um instinto de animal. Jesus não é nenhum animal. Então, eu não posso dizer jamais que o animal, ele tem, né, o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele vem de Cristo. Ele vem de Jesus. Nunca teve amor. E já tinha animal, né? Antes de Jesus não tinha amor. Mas já tinha animais. Correto? Já tinha animais. Quer dizer, os animais já sabiam amar? Né? Totalmente contraditório isso daí. E isso daí vai totalmente contrário às palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né, irmãos? E como diz aqui, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que nos... a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Né, irmãos? Então, nós temos o quê? Um dever, um mandamento, que é nos amar. E não nos conformar com as coisas deste mundo. Não nos conformar com os ensinamentos deste mundo. E devemos também passar essas coisas para quem? Para nossos filhos. Porque uma coisa que eu aprendi foi que se nós não ensinarmos nossos filhos, né, irmãos, o mundo ele ensina do jeito dele. O mundo ele ensina do jeito dele. Eu não sei se entrou rasgando, mas quando eu falei que o único amor verdadeiro que eu conheci foi o de Jesus, aí todos que estavam no ambiente falaram, é verdade, é verdade. Então, se é verdade, o outro é mentira, né? O outro é mentira. Mas não podemos, irmãos, jamais deixar esse amor. A palavra fala que o amor não seja fingido, né? Não seja fingido. Mas ele tem que ser cada dia mais verdadeiro dentro de nós. Dentro de nós. Como Jesus ele nos amou. Muitas vezes nós vemos a pessoa aí, aquele ali não nem vale o esforço. Nem vale o esforço. Se Jesus tivesse pensado desse jeito, quantos teriam se salvado? Ninguém se salvaria. Né, irmãos? Ninguém se salvaria. Mas mesmo mediante, irmãos, a tantas contradições que ele sofreu, que ele enfrentou, né? Tantas leis, tantas coisas dos judeus, fariseus e muito mais, que dizem que, a palavra diz que se escrevesse todas as coisas que Jesus fez, tudo que foi operado, os livros não se conteriam. Não se conteriam. Então, mediante a todas essas coisas que ele sofreu, em tudo ele amou. Só de ver as pessoas, a incredulidade das pessoas, Jesus chorou. Só de ver a incredulidade, Jesus chorou. Porque o homem, irmãos, ele nem imagina o que é um lago de fogo. O homem, ele não imagina. O homem, ele não imagina o que é o inferno. Não imagina o que é um inferno. Se ele bem soubesse, irmãos,
aqui em Romanos, capítulo 5. Quer ver? Romanos capítulo 5 fala assim. Vou ler do 1 aqui, irmão. Ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós não podemos estar confusos com nada deste mundo. Nada pode nos confundir. Nada. Por quê? Que o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Então, essas coisas aí, irmão, é assim mesmo. É assim mesmo para aqueles que andam segundo o curso deste mundo. Mas nós não estamos aqui para andar segundo o curso deste mundo. Nós estamos aqui para andar no caminho, que é Jesus, que é o amor. Nós estamos aqui para andar, que Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu quero chegar ao Pai, eu não posso ir pelo curso, pelo caminho do mundo. Porque pelo caminho do mundo é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Hoje é assim. Não posso me conformar com ele. Não posso me conformar com o ensinamento dele. Porque se eu me conformar com o ensinamento desse mundo, daqui a pouco eu vou estar igual lá na lei. Pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura, né? Vou estar assim. É assim mesmo, hoje é assim. Eu vou estar falando para o outro lá pesar a mão, também. O curso desse mundo ensina desse jeito, tomar lá da cá, né? Mas o Evangelho não ensina desse jeito. Então, no 5 fala, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios. Então não foi só para os que estavam na igreja, né, que estavam com ele ali, só pelos discípulos que seguiam ele. Não, ele morreu também morreu por todos. Morreu pelo macumbeiro, morreu pelo que está lá no candomblé, morreu por todos. Pelo ladrão, morreu por todos. Mas para eles permanecer onde eles estão? Não. Se eles crerem, eles serão transformados. Mas, porém, se não crerem e seguirem o curso deste mundo, aí não há o que fazer. É como Jesus ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quê? Apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Hoje nem isso. Irmão, só Jesus. Só Jesus, irmãos. Não houve amor tão grande e tão verdadeiro igual o de Jesus. Nunca houve. Nunca. Mas Deus prova o seu amor para conosco, aqui no 8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, os homens eram dignos de quê? De morte, porque eram pecadores. Não eram justos.
Não é verdade? Mas, mesmo assim, ele amou. Mesmo assim, ele amou. Não temos, irmãos, pelo menos eu, não tenho palavras para descrever o quão grande era esse amor. Era não, é, né? É, porque se nós olharmos com os nossos olhos carnais, jamais. Se um homem não consegue nem perdoar, diz as pessoas, e até mesmo aqueles que se encontram, né, sentados nas cadeiras das igrejas, eles não sabem se perdoar uns aos outros, quanto mais amar. As pessoas, irmão, o perdão está ficando escasso. Quanto mais amar, irmão. Quanto mais amar. Está assim. Está assim para pior. Mas hoje tem que ser assim? Não. Hoje não pode estar assim, porque nós não seguimos o curso deste mundo. Então não posso ouvir, né? Hoje é assim, e concordar com isso. Hoje é assim para aquele que não tem a Deus, para aquele que tem ausência de Cristo. Quer dizer, a pessoa precisa do quê? De Deus, precisa do amor verdadeiro, não fingido. Quando você vê que tem esses tipos de coisa, tanto em igreja, como também na família, irmão, é porque tem a ausência de Deus, tem a ausência do amor. Irmãos de carne e sangue que não conseguem se viver, né, uns com os outros, filhos desobedientes a pais e mães, pais também que não nem respeitam também seus filhos, palavrão para lá, palavrão para cá, não sabe doutriná-los. Então é falta de Deus, que não adianta, né? É falta de amor. Não adianta a pessoa falar, né? Eu também sou filho de Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. E Jesus, ele veio dar esse entendimento, que sem ele não tem amor. Sem ele não há perdão, sem ele não há luz, sem ele, irmão, não há sabedoria, não há alegria, não há paz. Não há paz. Porque a paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é transitória, né? A alegria que o mundo dá, ela é passageira, ela é transitória. Quantas pessoas aí muitas vezes não estão, né, nas baladas, nas noitadas aí voltam para suas casas, não sabe nem se volta. Quer dizer, estava alegre naquele momento ali, naquele momento de tempo, há 10 minutos atrás, quando a fé se depara lá com o carro, bateu não sei aonde, caiu não sei aonde, né? Foi assaltado. Porque é o que o mundo faz, é isso. Hoje é assim. Hoje é assim, para aqueles que não andam segundo a palavra, segundo o caminho, a reta justiça de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se nós sendo pecadores, sujos, imundos, né, detratores, como diz lá em Timóteo, fala, né? Tito também fala, se eu não me engano, homens amantes de si mesmo, patricidas, matricidas, soberbos. Porque os homens, antes de Jesus vir, os homens eram assim. As pessoas eram assim. Mas ele não veio apontar, ele veio amar. Ele veio amar. Porque se ele apontasse, é que nem aí eu lembro da mulher adúltera, né? Sempre dessa parte, né?
Segundo a lei, ela era digna de morte, segundo a lei de Moisés, como os judeus falaram para o mestre, para Jesus. Mas Jesus amou ela. E de tabela amou eles também. Amou eles também, porque se eles matam eles também seriam dignos de morte. Porque a lei diz, não matarás, né? Não matarás. Muitas vezes as pessoas matam umas às outras só nas palavras. Só nas palavras, irmão. A pessoa muitas vezes está aquele espírito, sabe, fervoroso para poder vir para a igreja, ver os irmãos, né? Falar com os irmãos, orar, louvar. Aí o marido ou a mulher sem discernimento vai lá e pum, solta uma. Quer dizer, morreu o espírito. Quer dizer, ausência de amor, irmão. Ausência de Deus. E uma coisa que nós não podemos nos alongar é de Deus, é do Espírito Santo. Não podemos nos alongar dele. Porque quem somos nós sem ele? Quem somos nós sem o Espírito Santo em nossas vidas? Não somos nada. Eu fico me pensando, Senhor Jesus, me ajuda, porque essa vida sem o Senhor não tem sentido. Não tem sentido, irmão. Essa vida sem o amor de Deus não tem sentido. Você nasce, cresce, estuda, arruma um serviço, casa e depois só trabalho, casa. Trabalho, casa. Toma os tombos, trabalho, casa. Trabalho, casa. Daqui a pouco envelhece, não vai mais para o trabalho, fica em casa brigando com a mulher, né? Se aposenta, daqui a uns anos, não sei nem se vai ter mais aposentadoria, do jeito que anda aí esse mundo, né? Nossa, falta tantos anos para me aposentar. Daqui a pouco, morre. Não tem sentido isso, sem Jesus. Então, o amor de Jesus, ele foi imenso, porque ele veio nos levar para a eternidade. Isso aqui tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Irmão, a minha família carnal, ela é passageira. Jesus, ele me falou assim para mim lutar pela comida que permanece, e não pela comida que perece, né? Foi o que ele me mandou fazer. E isso, cada dia mais, eu me coloco diante de Cristo. Senhor, sem o Senhor não tem sentido. Nada, não tem sentido. Nos ajuda. Nos ajuda porque nós precisamos do Senhor. Não te alongues de nós. Nem de mim, nem da minha família, nem dos meus irmãos. Cada um precisa do Senhor. Cada um de nós precisamos dele, irmão, e precisamos desse amor, né? E Deus nos prova, irmão, nos prova, porque Ele nos ama. Então, se nós, sendo pecadores, como diz aqui, Ele nos amou, quanto mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nossa, irmão, que amor! Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não vem do cão, não é, irmão? Não vem do cão, não vem do gato, do passarinho, papagaio. Isso aí não é amor. O verdadeiro amor é esse aqui, ó, que mesmo nós sendo inimigos de Deus, pela morte de Cristo, Ele nos fez, né, nos reconciliou com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aqui em Romanos 12, então, Cristo, ele veio nos reconciliar com Deus. E ele quer a cada dia reconciliar os homens com ele. A cada dia. Porque todos necessitam de reconciliação. Todos. Todos necessitam do amor dele. Todos. Todos os homens. Eu falei Romanos 12. Olha só, no versículo 9 fala assim, né? O amor seja não fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Isso daqui é um cuidado. Sabe quando você tem um cuidado com o irmão? Ou com a irmã? Você tem um cuidado com ela de falar, né, alguma coisa, de explicar alguma coisa, de conduzir ela, ou ele, em algum lugar. Sabe aquele cuidado? É esse cuidado que nós temos que ter uns para com os outros, com todos, não é somente com um. Porque somos parte do corpo de Cristo. Ah, com esse aqui eu me dou mais bem. Não, é para você se dar bem com todos. Não é só com esse aqui. É com todos, irmão. É com todos. Porque todos nós somos parte do seu corpo. Somos parte do seu corpo. Todos nós. Você lava só um pé e o outro deixa sem lavar? Quando você vai tomar banho? Lava só o dedão e o mindinho, você não passa uma escovinha, não? Você lava todos, né? Não é isso? Então, todos nós. Do menor ao maior, do maior ao menor, eu ia falar outra coisa aqui, mas alguém pode entender mal, né? Então, o amor de Cristo, ele não foi fingido. O nosso também não pode ser. Porque estamos aqui para dar testemunho de que amor? Do dele, do amor dele. Não é isso? Não é verdade ou não é? Então, se o amor de Cristo ele não é fingido, por que o nosso tem que ser? Não pode, né? Se contradiz, é contraditório, né, irmãos? Essas coisas são contraditórias. Então, devemos amar em tudo. Aqui em 2 Coríntios 13. Aqui do versículo 5 em diante, diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Então, não é para mim provar o meu irmão, prova a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos. Então, eu não posso examinar o meu irmão, eu tenho que examinar a mim mesmo, né? Permanecei na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos,
que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quanto vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, vós todos, né? Aqui em Efésios 5, para terminar, sede, pois, imitadores. Deus é amor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Deus é amor. Sede, pois, imitadores de Deus, porque Deus é amor, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, irmãos, se nós temos que ser imitadores de Deus, temos que amar. Vamos amar. Amém? Vamos amar e não nos conformar com este mundo, muito menos com o curso dele, né? Não devemos, como diz a palavra, irmãos, os irmãos têm poder, irmão, de julgar. Os irmãos têm poder, irmão, de condenar, não o seu próximo, mas as obras infrutuosas das trevas. Essa nós temos que condenar. Amém? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus possa